Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, amado, amada do Senhor. Nesta manhã, Deus tem incomodado meu coração para poder deixar uma palavra para os irmãos e para as irmãs. É um motivo de muita alegria falando do amor de Deus, pregando a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor que nos conforta, que nos dá esperança, que nos dá alegria, que no momento tão difícil de nossas vidas, ela tem o poder de nos levantar, tem o poder de nos levantar, de nos colocar de pé, num momento tão difícil de nossas vidas. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Queria compartilhar uma breve palavra que está no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 4. Vamos ver. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Jesus. Não ao homem, não a ninguém, somente a Ti. Se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10. 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. A palavra do Senhor ela vai dizer assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh Deus, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e todo domínio, Deus. Oh Pai, fala conosco, Deus, através da Tua palavra. Fala conosco, Pai, até o que nós não queremos ouvir, Deus, mas é preciso ouvir, Jesus, a Tua voz, ouvir os Teus conselhos, porque a Tua palavra de Deus, Pai, a Tua palavra diz, Deus, que o Senhor só corrige quem o Senhor ama, o Senhor só admoesta aquele que o Senhor ama. Então fala conosco nesta manhã, Pai, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando através de mim, Deus. Me usa, Pai, como canal de bênção na vida do meu irmão e da minha irmã. É que eu te peço, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pois bem, amados irmãos, a passagem pelo qual nós lemos, vai falar sobre um personagem chamado Jabes. Para nós entendermos esta passagem, nós temos que viajar um pouco no tempo. Esse personagem Jabes, ele aparece no momento de destruição, no momento em que seu povo, Israel, foi levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, em cujo povo ficou 70 anos cativos, naquela prisão, naquela escravidão, naquele exílio. A palavra de Deus fala sobre o exílio que durou 70 anos, E esse personagem
Jabes foi um homem que ele nasceu no cativeiro, nesse exílio. A mãe dele, por sua vez, ela deu à luz a Jabes dentro do exílio, dentro do cativo, né? A palavra de Deus vai relatar que Jabes significa, o significado da palavra Jabes significa filho da dor, né? Olha como é forte. A palavra de Deus diz que Jabes significa filho da dor. Por isso que no versículo 9 de 1 Crônicas, no versículo 9, a mãe de Jabes vai dizer: porquanto com dores o dei à luz. Porque ela vai dizer: com dores te dei à luz. Porque aquele povo estava cativo, estava na escravidão, aquele povo estava sofrendo. Aquele povo era escravizado. Aquele povo era açoitado, era perseguido. Todos os dias, durante 70 anos, aquele povo era um povo que sofria, né? Que sofria açoites. Acredito que era um povo que não tinha oportunidade. Era um povo que era usado para construir ruas, construir castelos, construir casas, né? Escravo. Escravo é uma pessoa que não tem opção de vida. Escravo é uma pessoa que não tem opção de fazer aquilo que quer, aquilo que gosta. Escravo é aquela pessoa que é obrigada a fazer o que as pessoas colocam ou mandam elas fazerem. Então Jabes nasceu nesse retrato. Jabes foi um homem que nasceu no meio dessa dissolução, no meio dessa tragédia que aconteceu com o povo de Israel. Todos nós sabemos que essa tragédia ela aconteceu porque foi o próprio Deus que permitiu, né? Foi o próprio Deus que permitiu. Por quê? Porque o povo de Israel se corrompeu, começou a adorar outros deuses que não era para adorar, né? Porque se nós voltarmos mais, lá no livro de Êxodo, né? No livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, ou Glória, nós vamos ver que Deus ele fez uma aliança com esse povo. E uma dessas alianças que Deus fez com esse povo, uma dessas exigências que o próprio Deus fez para esse povo, foi que eles não adorassem outros deuses, não se curvassem perante a outros deuses. Por isso que esse povo foi levado cativo para a Babilônia. Então Jabes é um personagem que entra nesse texto. A palavra de Deus vai dizer que quando a primeira leva que veio da Babilônia, que voltou para casa, né? A primeira leva dos exilados que saíram da Babilônia e voltaram para casa, para Israel, nenhum deles, quando chegou na sua cidade, nenhum deles adorou o Senhor. Nenhum deles agradeceu. Posso colocar assim, que nenhum deles agradeceu por Deus ter tirado eles de lá daquele exílio, daquela escravidão. Mas por que a palavra de Deus diz que no versículo 9, a palavra de Deus vai dizer que foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos? Por quê? Que o autor está dizendo que Jabes ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Porque Jabes ele adorou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. A primeira coisa que Jabes fez no momento da dor, no momento da dificuldade, quando Jabes saiu daquele exílio, quando ele chegou na sua terra, Jabes não olhou para
Ele não olhou para o ambiente. Ele não olhou em volta dele. Ele olhou para o alto. Ele olhou para Deus. Jabes não olhou para a direita e não olhou para a esquerda, muito menos para trás. Ele olhou para Deus. Aleluia. Ele olhou para o alto. Ele fez uma oração para Deus. Essa oração se encontra no capítulo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, os meus termos amplificares. Quando ele está falando em meus termos amplificares, está falando de trabalho. Jabes está dizendo: se o Senhor abençoares o meu trabalho, está pedindo para Deus abençoar o trabalho dele. E está dizendo mais: e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Jabes está falando: seja comigo, Deus, em tudo que eu fizer. Vai na minha frente em tudo que eu fizer. Seja comigo. Jabes está dizendo: entra na minha vida, entra no meu coração. Faz morada dentro do meu coração. Jabes está dizendo para o Senhor: não se afasta de mim nunca mais. Seja comigo em tudo que eu fizer, aonde eu estiver, que o Senhor vá comigo. Me abençoa no meu trabalho. Jabes está falando: abençoa o meu casamento. Jabes está falando: abençoa os meus filhos. Jabes está falando: prospera tudo que eu colocar a mão. Jabes está dizendo. Jabes aqui está colocando tudo nas mãos do Senhor. Por quê? Porque o autor está dizendo que Jabes foi mais ilustre. Primeiro eu já falei que em vez de ele escolher murmurar, olhar para o que estava em volta dele, porque realmente era um cenário de destruição que Nabucodonosor, com seu exército, fez com Israel. Destruiu toda a muralha, né? Porque toda a cidade era cercada por muros altos. Nabucodonosor destruiu tudo. Destruiu o templo do Senhor. Em vez de Jabes olhar para essa circunstância, olhar para tudo de ruim que estava acontecendo no lado dele, Jabes, ele adorou o Senhor. Ele olhou para o alto. Ele olhou para Deus. Por isso que o autor fala que ele foi mais ilustre do que os irmãos. De 600 pessoas que veio do primeiro exílio, da primeira saída de Babilônia para Israel, de 600, Jabes foi o único que adorou o Senhor. Segunda coisa que eu aprendo com esse grande homem de Deus, Jabes, é que Jabes tinha tudo para dar errado. Jabes tinha tudo para dar errado. Trazendo para o dia de hoje, as pessoas gostam algumas pessoas gostam muito de se vitimizar. Falam porque não teve um pai, uma mãe para poder dar uma estrutura. Reclamam dizendo que a minha família não teve dinheiro para pagar os meus estudos, por isso que eu me tornei um marginal. Reclamam: você não sabe aonde eu morei a minha infância. Eu morei naquela favela, naquela comunidade, beirando um rio, não tinha nada para comer. Você não sabe como eu cresci, eu fui violentado quando eu era criança. Você não sabe como eu cresci. Eu não tinha opção de vida, eu tive que entrar pro tráfico porque não tinha uma outra opção. Mentira. Jabes aqui está nos provando que não é a circunstância. Esse homem tinha tudo para dar errado. Como eu disse, a mãe dele deu a luz a ele no momento de dificuldade. Deu a luz a ele num ambiente hostil. Primeiramente num lugar onde não era a casa dele. Uma cultura diferente. Tudo diferente. Você imagina esse menino, criança. Ele não teve infância. Ele não tinha outra opção a não ser trabalhar e trabalhar.
eles não tinham lazer, era trabalho, trabalho, trabalho. Agora você vem se colocar como vítima, se vitimizar, dizendo que você não pode fazer as coisas, você pode tudo. A palavra de Deus diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Não é a circunstância, não é onde você viveu, não é onde você vive que vai dizer quem você vai ser no futuro. Não é a circunstância, não é a atitude de cruzeiro, não é a situação ao teu redor que vai dizer quem você vai se tornar. Não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Então não tem desculpa. Para de se vitimizar. Para de dizer que você é coitadinho, coitadinha. Arranca esse sentimento de dentro do teu coração, esse sentimento de inferioridade, de que você não consegue fazer nada. Arranca essa preguiça de você em nome de Deus, essa comodidade. Arranca. Jabes era um homem que não tinha expectativa de vida, era um homem que não era para dar certo na vida. Mas olha o que a palavra de Deus diz: foi o único que o autor lembrou, foi o mais ilustre. Meu querido, não é no momento de dificuldade, aonde você mora, o lugar que você vive, o ambiente hostil dentro do teu lar, a briga da tua mãe, do teu pai, que é um ambiente violento. Não é porque você foi abusado quando você era criança, não é porque você cresceu num ambiente onde via a sua mãe e o seu pai discutindo, que vai dizer quem você vai ser no futuro, não. Para com isso de se vitimizar em nome de Jesus. Faça como Jabes, olha para o alto e ora a Deus, que Deus vai te abençoar. Ora a Deus para que Deus converta o teu pai e a tua mãe. Ora a Deus para te dar sabedoria, para te dar entendimento, discernimento. Vai estudar. Não olha para os teus amigos não, que estão indo para o tráfico de droga não. Não olha para sua amiga não, que está indo se prostituir para ganhar dinheiro fácil. Vai estudar. Vai adorar a Deus. Faça como Jabes, vai adorar ao Senhor Jesus. Oh, glória! Oh, aleluia! Maravilhoso o exemplo que esse homem está nos dando. É maravilhoso o exemplo que esse homem está nos dando no dia de hoje. Aleluia. Por isso que esse homem foi o mais ilustre. Por isso, Jabes clamou a Deus e Deus o abençoou muitíssimamente. Deus lembrou de Jabes. Deus abençoou esse homem muitíssimamente. Hebreus 11, capítulo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, capítulo 1 vai dizer: a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquelas coisas que se não vê. Jabes foi um homem de fé. Jabes foi um homem de fé. Jabes foi um homem que não desistiu. Ele acreditou no teu futuro. Ele não desistiu. Ele sabia que uma hora Deus iria o livrar daquela situação. Ele, no momento de dor, no deserto, no vale que ele estava passando ali, ele com o seu povo, ele sabia que mais cedo ou mais tarde Deus iria livrar o seu povo daquela situação, iria o livrar daquela situação. Ei, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, não sei qual é o deserto, não sei qual é o vale, mas Deus está mandando você clamar a Deus, clamar, para acreditar, confiar que a vitória vai chegar. Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo a tua situação. Ei, querido, Ele está vendo, confia nele, adora o Senhor Jesus de todo o teu coração.
Oh, glória! É isso que eu aprendo com Jabes. Com Jabes. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele homem, ele chegou naquela situação, no seu lar, naquele ambiente de destruição. Ele adorou o Senhor Jesus. Não ligue para as circunstâncias. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Se você olhar para o pastor, para o obreiro, para os seus próprios irmãos, você vai cair, irmão. Você vai cair, irmão, porque não existe ninguém perfeito. Todos nós somos pecadores e todos foram destituídos da glória de Deus. A palavra de Deus diz isso. Todos nós pecamos, somos pecadores. Então não arruma desculpa para você não adorar o Senhor, para você não ir para a casa de Deus, dizendo que ali tem falsos profetas, dizendo que ali as pessoas estão ali de fachada, se escondendo atrás da Bíblia. Para de arrumar desculpa. Faça como Jabes fez. Adora ao Senhor. Não olha para a vida das pessoas, não olha para a vida de ninguém. Olha para a tua situação e adore a Deus e confia nele, que Ele vai mudar a tua história. Aleluia, glória a Deus. Recebe essa palavra, irmão, em nome de Jesus. Essa palavra de motivação na manhã deste dia. Que esta palavra que Deus colocou em meu coração possa entrar dentro do teu coração e possa criar raiz. Na qual as suas raízes, elas sejam profundas e alcance rios de águas vivas, que é o nosso Deus. Ficar com Deus, amados. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, se inscreva nele. É um canal novo, é um canal motivacional, um canal que fala sobre superação. Em brevemente eu vou estar dando meu testemunho de vida, que é um testemunho também de superação e também motivação para os irmãos. Fica com Deus, Deus abençoe. Tchau!